queridos alunos de 9º ano. Estou aqui para fazer a devolutiva, certo? Dessa atividade que eu já havia passado para vocês, certo? O texto Chove Sem Parar. Antes de passarmos para a resolução das questões propriamente dita, vamos trabalhar esse texto, certo? Certamente vocês já fizeram a leitura do texto, já perceberam que trata-se de uma reportagem, certo? E aí a gente vai falar sobre o texto. Esse texto é um texto que vai chamar a atenção pela compreensão do texto. Ele é mais para compreensão, porque ele é um texto não literário, certo? Uma reportagem, está vinculado a meios de comunicação. Vejam bem aqui, ele foi vinculado a uma revista, certo? Foi extraído de uma revista, tá aí a fonte, certo? Um objetivo. Qual o objetivo desse tipo de texto? Ele tem o objetivo de informar, de prever algum fato, de criar opinião nos leitores a partir da apresentação de dados, certo? Por isso ele tem uma função social. Ele pode ser expositivo, certo? Ou informativo. Também pode ser descritivo ou narrativo. Ele apresenta tempo e espaço, certo? Olha aqui, tempo, certo? Espaço. Sempre ele localiza a pessoa de onde o fato está ocorrendo, tá? Ele também poderia ser um texto opinativo, se ele apresentar o juízo do autor, né? Os valores sobre o que está sendo discorrido, tá? A notícia é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado, porque precisa o levantamento de dados. Notem que ele colocou alguns dados, certo? Que ele andou fazendo o levantamento desses dados para poder realizar, escrever esse texto, produzir esse texto, tá? Tem algumas características desse tipo de texto, como, por exemplo, ele está sempre na primeira pessoa, certo? Tem a presença de título, tá? E o tema poderia ser um tema social, político, certo? Poderia ser social, político e histórico, no caso esse é um tema social, certo? Ele tem sempre apresenta uma linguagem simples, quando você lê você consegue entender, clara, porque ele tem que falar pouco, mas inferir informações dentro do pouco que ele passa, né? E é dinâmico, faz com que a pessoa participe, né? O discurso pode ter discurso direto ou indireto, tá? Também ele vai ser, na grande maioria das vezes, ele vai apresentar será um texto objetivo, mas pode acontecer de ter subjetividade nele. E a linguagem é formal, porque ele tem que usar o português correto, respeitar as regras gramaticais. Não pode escrever um texto que seja uma reportagem como se estivesse conversando com um coleguinha, tá? Ele tem que usar a linguagem formal, respeitar as normas gramaticais para poder atentar para esse texto. Agora nós vamos passar para as questões. Notem que no início da fala eu disse para vocês que ele era de compreensão. Por que compreensão? Compreensão de texto é quando nós vamos atentar exatamente para o que foi dito no texto. Nós não precisamos nos ater a interpretar, descobrir o que o autor quis dizer. Está muito claro no texto. É só você dar uma olhada no texto, ler o texto, dê uma olhada lá, você descobre o que é que ele diz. Essa, por exemplo, está muito simples, tá? Como nós estamos distantes um do outro, eu deixei mesmo, trouxe alguma coisa bem mais simples para a gente ver. Então, vejam bem, na primeira, em Chove Sem Parar, o texto se refere à cidade de... Tá muito simples, né? Caçoene. Logo lá no início do texto ele diz, o município de Caçoene, no Amapá, foi identificado, tá? Ele já esclareceu, tá lá no texto.
A resposta é muito direta, né? Segunda questão, na parte, cada mês tem cerca de 25 dias de chuva. O autor do texto exprime uma quantidade exata, uma hipótese ou uma quantidade aproximada? Ora, cerca de, já deixa bem claro que é uma quantidade aproximada, porque ele diz cerca de. Vamos passar então para a terceira questão. Lá no texto, tá? Ele diz assim, grife a expressão, vou ter que voltar aqui com o texto, desculpa. Ele diz aqui, grife a expressão que introduz o motivo, né? Que introduz o motivo, tá? Ele está dizendo aqui, e eu estou lendo junto com vocês, porque nós estamos, graças a, certo? Então, nós vamos pegar aqui no texto e vamos circular graças ao cruzamento de dados. Perceberam? Que essa seria a resposta da terceira questão, tá? Seria aqui, eu vou até botar aqui. É o motivo, tá? A constatação foi possível graças ao motivo de dados reunidos pela rede, então, aqui, tá? Por que eu voltei lá para o texto? Para chamar a atenção de vocês que tudo tá lá no texto, quando trata-se de compreensão. Quando for interpretação, é que nós vamos ter que interpretar o que de fato o autor quis dizer, certo? Na oração, esse tempo é o mínimo considerado confiável para análise estatística. O pronome demonstrativo retoma uma informação, anuncia uma informação, complementa essa informação. Que pronome demonstrativo é esse? O pronome demonstrativo é esse. Então, ele retoma uma informação, certo? No segmento, além disso, os dados agora estão mais consistentes. O vocabulário sublinhado poderia ser substituído consistente. O que quer dizer consistente? Confiável, consolidados, compreensivos, seria consolidados, certo? Consolidados, consistentes, mais forte, mais, como é que diz? Mais consistente quer dizer mais consolidados, mais preparados, mais organizados. Por que a gente trabalhou aqui, deixa eu chamar a atenção disso aqui, para um pouco de sinônimo. Porque às vezes você não conhece a palavra, por exemplo, consistente, mas se você substituir pelo sinônimo, você vai compreender melhor o texto. E se por acaso você não conseguir substituir por um sinônimo, por uma palavra que você já domine, já tem em seu vocabulário, acredite, vai ficar complicado você compreender um texto a partir do momento em que você não entende o vocabulário, você não conhece o vocabulário, certo? Sexta, as aspas foram usadas no texto. Para quê? Para destacar as falas alheias. Nós já falamos sobre a questão das aspas, né? Sempre que você encontrar, tá? Um texto, aqui ó, uma série histórica,
concentra 30 anos de... Então, essa aí está falando de uma fala de outra pessoa, certo? Olha só aqui o trecho. Isso é necessário porque são números relativos a milhares de estações anotados em campos por pesquisadores. Então, aqui você já vê que ele está falando de outros pesquisadores, por isso a questão das aspas, certo? Aí ele diz, esse trecho aqui, ele explica a necessidade de quê? Da revisão dos dados. Lembra que eu falei em uma das características que no caso a reportagem é um texto que precisa de mais tempo, porque você tem que levantar dados, você tem que comprovar os dados, certo? Até para evitar as fake news, você não pode divulgar, fazer uma reportagem sobre alguma coisa que você não tenha certeza da sua veracidade, certo? Então precisa da revisão dos dados, certo? Por isso que ele mencionou aqui, tá? E por isso que também eu falei que uma das características precisava do tempo, levantamento de dados, certo? São características de uma reportagem. No período, esses são erros comuns, mas que estão sendo reparados. A conjunção mas, tá aqui ó, erros comuns, mas que estão sendo reparados, certo? Encontramos aí uma conjunção, certo? Por quê? Para que serve a conjunção? Para juntar duas orações. Primeira, esses são erros comuns. Segunda, estão sendo reparados. Então, a conjunção mais foi utilizada para um fato que compensa o anterior, certo? Que compensa o anterior. São erros, mas eles estão sendo reparados, certo? Nona questão, na parte em calçones, o volume de chuva, a locução grifada tem função de adjetiva. Por quê? De chuva é o adjetivo de volume, porque ele está dizendo o volume de quê, certo? Bem, foi bem rápido, foi bem simples, certo? Eu acho muito mais interessante nós estarmos dando a devolutiva dessa maneira, até porque fica inviável a gente corrigir um aluno por vez. Eu espero que dessa forma ajude vocês. E logo em seguida eu estarei postando outra atividade, a segunda parte da videoaula interpretação e compreensão de texto, tá? Se vocês não aprovarem essa técnica, tá, de fazer a devolutiva, porque eu acho muito mais interessante eu ficar comentando sobre determinados aspectos da questão e tudo. Se você achar que não tá legal, pode me chamar no WhatsApp, tá? E falar alguma coisa a respeito. Um abraço, até a próxima.